Threads é aquele tipo de filme que mostra pra gente que não precisa ser um filme de terror, um suspense, um thriller para impactar, para tirar o nosso sono, para deixar os nossos nervos à flor da pele. Sempre que ele é um drama de guerra bastante sombrio, triste, melancólico, com uma atmosfera que vai ganhando um tom cada vez mais realista. Eu me enxerguei ali na tela, fiquei imaginando essa situação, ainda mais a gente passando por situações tão complicadas nos últimos anos, né? Então, Threads é um filme importantíssimo e que quase que criminalmente, eu te digo, pouquíssimas pessoas conhecem. A gente vai tentar mudar isso hoje, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre Threads, essa produção feita diretamente para televisão. Sim, é um filme televisivo britânico, coproduzido pela BBC lá em 1984. O mais impressionante dessa história aqui é que, como é um filme, né, para TV, ele tem um orçamento bem mais reduzido. Eles gastaram na época ali aproximadamente 400 mil libras, isso para o padrão hollywoodiano e de filmes é muito pouco, mas a qualidade do filme ainda assim é muito boa. A gente percebe as limitações aqui e ali, mas nada que tire a gente daquela imersão, muito pelo contrário. Como eu disse, às vezes você vai se sentir dentro da tela ali, sofrendo junto com aqueles personagens em situações catastróficas. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, para participar de lives exclusivas para os membros e ter acesso antecipado a conteúdo. E deixe o seu like, que esse é de graça, fácil, rápido e ajuda demais o canal. Então vamos lá, Threads, que aqui no Brasil ganhou o nome de catástrofe nuclear, né? Mas vamos chamar pelo nome original de Threads e tal. O filme ele tem uma narração em off que aparece de vez em quando para contextualizar algumas coisas, né? Para fazer algumas ligações e tal, que ajuda muito. No início eu achei um pouco estranho, eu falei, isso vai tirar um pouco da minha experiência, mas não atrapalha não. E aí o narrador, ele fala muito ali sobre as teias da vida, né? Como as teias, essa analogia da sociedade, que a gente está interligado, que funciona esse sistema e que faz parte dessa vida, mas também faz parte da morte, da destruição, dos problemas, né? E nessa teia da vida aqui a gente segue o Jimmy e a Ruth, um casal de namoradinhos ali para base de uns 20 e poucos anos, né? Eles curtindo a vida, namorando. Com isso, o filme ele tem uma escolha narrativa muito da hora que a gente vai vendo a perspectiva desses personagens, por exemplo, esse casal, cada um na sua família, com o pai, com a mãe, irmãos, com a avó, sei lá. E vai passando no rádio notícias de um provável conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aqui a gente está falando da década de 80. Então ali, a Guerra Fria no alto. Só que o filme, ele transforma esse conflito em algo muito mais perigoso, em algo que destrói vidas, e a gente vai vendo isso conforme o filme vai passando, tá? Uma coisa do cotidiano que acontece na vida, acontece também na vida de Jim e Ruth. Eles estão grávidos, né? A Ruth está grávida e aí precisa ali lidar com a família. E eles trazem esses problemas cotidianos e, né, o pessoal fica meio assim, os pais do Jim falam, como que você pode fazer isso? Né, você não tem dinheiro. Então aquilo ali, em níveis micro, parece o fim do mundo, entre aspas, para aquele pessoal. Mas aí eles vão dando um jeito, vão se resolvendo, o Jimmy tá animado, a Ruth também, eles estão querendo casar e estão escolhendo apartamentos e tal, mas o lance do conflito, Estados Unidos, União Soviética, vai crescendo, as notícias vão ficando mais
densas, com muito mais frequência. É noticiado, por exemplo, que os Estados Unidos invadiu uma região do Irã em que a União Soviética estava tomando conta, e isso deixa o conflito ainda mais inflamado e o negócio, né, começa a surgir inicialmente a paranoia. Né, as famílias, o pessoal que vai ouvindo tudo isso e fala, meu Deus, vai estourar uma guerra a qualquer momento. O pessoal começa a pegar carro, sair da cidade, fugir para algum lugar mais seguro. Mas aí eu te pergunto, que lugar que é seguro? Porque o risco aqui é de ter uma guerra nuclear. Isso mesmo. Lucas, a guerra nuclear como... Lembra lá Hiroshima, Nagasaki, né, final da Segunda Guerra Mundial, devastação total? Pois é, aconteceu aquele caso lá, e aqui era como se aquilo repetisse, só que em uma escala ainda maior, mundialmente falando. O filme é dirigido pelo Mick Jackson. Lucas, Michael Jackson, é o Mick Jackson que dirige muito bem, faz um trabalho... a gente sente uma pegada documental no filme, não só no estilo de direção, na edição que às vezes é mais picotada e às vezes entram algumas informações na tela, sem contar naquele aspecto da narração em off, tá, que eu falei, mas a direção ainda assim, ainda com essa coisa meio pseudo-documental, consegue fazer umas imagens ali impactantes, principalmente, te digo ali, da metade pro final, quando as coisas ficam mais complicadas, né? É aquela coisa de, entre várias aspas, o que eu vou falar aqui, tá? É o belo na destruição, né? Você fala, nossa, como que na tela... filmaram, fizeram enquadramento com algo ali, meu Deus, fumaça, fogo, mas como é triste, como é pesado, como aquilo fica denso. A fotografia do filme ela é bem crua mesmo, sabe? Então, mais um aspecto que parece que a gente tá vendo uma coisa da vida real. E por mais que não necessariamente aquilo tenha acontecido, mas é um grande alerta, é um filme que ele funciona muito bem. E esse toque de realidade, como as coisas funcionam, como os agentes do governo estão tentando trabalhar, estão tentando meio que no caos, alguma organização, por mais que o descontrole toma conta de tudo ali. Será que o que eles estão fazendo é o suficiente? Será que isso vai evitar que as pessoas sofram? E por mais que a produção do filme crie cenas ali de destruição, ou do povo manifestando na rua, ou de conflitos, né? Pessoal lá gritando para não ter guerra, não ter bomba, e a retaliação da polícia, mas eles também usam algumas imagens de arquivo que são muito bem alocadas ali na edição do filme. E aí, mais uma vez, tá? A montagem de threads, ela é muito boa, às vezes um pouquinho exagerada, mas ela ajuda a tensão, ela ajuda a gente a ficar nessa aflição, porque ela vai cortando várias coisas acontecendo, né? Quando, enfim, eu vou adentrar, claro, na parte com spoilers, mas as coisas, elas ganham proporções gigantescas, né? O filme ele vai dando essas perspectivas e vai voltando em cenas e vai jogando a gente dentro daquilo ali que dá um nó na garganta, né? Eu vou te falar que me deixou sem dormir aí uma noite direito, tá? Porque é isso, tá? É um filme de guerra que ele não se preocupa apenas em mostrar o absurdo, não. Ele constrói lá do comecinho de maneira bem calma, no sentido de vamos estabelecer essa sociedade como uma sociedade real. As pessoas em Sheffield, né, que é a cidade, eu acho que é a 4ª maior cidade do Reino Unido ou coisa assim, e a gente acredita que aquela comunidade vive, que as pessoas vão nos pubs, vão no mercado e tal. E quando tudo isso é mexido da forma como a gente vê, o peso, ele ainda é maior. E apesar de ser um filme pouco lembrado, digamos assim, hoje em dia, ele concorreu a vários prêmios, ganhou BAFTA lá em 1985. Então, assim, estamos falando de um filme
que ele tem lá as suas limitações, ele estabelece muita coisa de forma íntima, muito próxima ali dos personagens, dos ambientes, né? Mas ele é tão íntimo que ele chega na gente, ele alcança, e é uma experiência muito marcante, tá? Então eu dou para Threads uma nota 8.5. Eu acho que é aquele tipo de filme importante para conversar com a gente, como a guerra é algo cruel, é algo cru, e não escolhe, tá? Não escolhe se é criancinha, se é idoso, se é um gatinho, se é um cachorro, se é uma grávida, por exemplo, como a gente vê nesse caso aqui. Então, é um filme poderoso e que mostra que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes, assim, simples mesmo, com o aperto de um mero botão, uma sociedade é completamente devastada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos lá, as notícias da guerra, né, rolando nos jornais, ali nas TVs de Sheffield, da cidade de Ruth e Jimmy, estão ficando cada vez mais preocupantes, né? E aí eles simulam nos jornais como que você pode construir um abrigo, um refúgio na sua casa, como você deve proceder caso alguém morra de radiação na sua família, como você deve enterrar essa pessoa, ou se rolar um ataque aéreo, como você deve proceder. Então é tipo assim, cara, imaginando, trazendo pra gente, por isso que é tão perturbador, né, tão impactante. Você tá aqui de boa na sua casa, né, você começa a ver um monte de coisa na televisão e aquilo o medo vai tomando conta, né? Você não sabe se vai tomar alguma providência logo ou se você fica paralisado pelo medo, pela ansiedade, né? E é por isso que eu fiz ali na primeira parte a comparação de tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos. É tanta coisa ruim que a gente viu na televisão, claro, ainda continua tendo muita coisa ruim, mas a experiência que eles criam aqui é muito próxima disso, isso lá em 84, tá? As comidas vão acabando, a galera, né, começa a saquear daquele jeito mesmo, até que um certo dia, sim, uma bomba nuclear, né, jogada ali próximo e a cidade de Sheffield é devastada. Eles falam que 2/3 das casas foram completamente destruídas e a gente vê isso. E a solução que eles trazem aqui para essa produção, porque vamos relembrar, né, é uma produção de orçamento bem mais reduzido, então eles usam muito a ventania nos personagens, né, a poeira, a fumaça, os gritos, a edição mais frenética, colocam ali alguns prédios destruídos, então a gente acredita naquilo, né? O jogo que eles fazem na montagem, juntamente com a direção, é incrível, né? Super realista e acaba sendo mais barato também. Os núcleos que a gente estava acompanhando no filme até então, como por exemplo, os agentes do governo que estão tentando ali controlar a situação, alimento para tal lugar, acabou, não sei o que. Né, os caras ficam tudo engravatado, só que eles também, apesar de estarem protegidos, né, todo cheio de poeira, sujo, alguns morreram com impacto, né, e mesmo assim eles tentando comunicação, a eletricidade acabou, tá? A família lá do Jimmy, o pai e a mãe fica muito machucada ali, com o rosto queimado, o irmãozinho dele acaba morrendo, a irmãzinha dele também. E esse filme ele é corajoso porque justamente por mostrar essa coisa de que a guerra ela não poupa ninguém, né? O Jimmy, que até então, juntamente com a Ruth, era ali um, entre aspas, protagonista, o filme simplesmente mata ele, não no sentido de, dramático, olha lá o carinha morrendo, não. Ele sai na rua, ele está na rua quando a bomba explode
e depois o rapaz vira pó, ele não aparece de novo, sabe? O foco então fica mais na família da Ruth, que tá protegida ali debaixo da casa deles, tá o pai, a mãe, a avó dela que acaba morrendo depois. A Ruth tá psicologicamente abalada, ela fala, não quero essa criança mais, eu sinto que o pai dela, o Jim, morreu, né? Então, além de todos os aspectos físicos, as pessoas elas estão enlouquecendo. There's no point with Jimmy dead. E o próprio filme, né, de vez em quando dá uns avisos ali, aparece em tela alguns escritos, por exemplo, coisas básicas, né, data, horário, quantos dias desde o ataque, aonde, e algumas observações, como por exemplo, né, estourou a bomba, mas o efeito, o vento vai carregando a radiação. Então as pessoas elas começam a passar mal, elas começam a ficar fracas, elas começam a ter ataques de pânico, etc, etc. A Ruth decide sair ali onde o pai e a mãe estavam, ela tá em choque, ela vai embora. E aí nessa cena também, uma cena forte, porque ela vai vendo cadáveres e cadáveres, pessoas machucadas na rua, até ela chegar numa mulher que tá com um bebê, né, todo ali queimado mesmo, e ela fica chocada, meu Deus, né? Pode ser eu daqui a pouco. Como que, né, se continua vivendo depois do que está acontecendo? E tem complexo ali, onde alguns militares estão guardando lugares, aí tem uma multidão de pessoas tentando invadir esse lugar, e a polícia jogando gás e dispersando o pessoal, ou alguns que realmente pulam ali a grade e eles acabam matando. Passam então 16 dias, tem um hospital que finalmente começa a atender ali com algumas enfermeiras e o pessoal, todo mundo abalado, né, cara? Porque é um apocalipse para todo mundo, mas as enfermeiras, os médicos tentando fazer o mínimo, mais detalhe. Não tem remédio, não tem anestesia, né? Essa cena no hospital, apesar dela ser rápida, durar ali uns 2 minutos, né? A violência ela também é rápida ali, mostrando o que vai acontecer. Tira braço, tira perna e o povo gritando e mais uma vez, tá? É de idoso a criança e vice-versa. Para piorar a situação, o filme lembra a gente que o lance da radiação, das pessoas que sobreviveram estarem vivas, ou o lance dos cadáveres expostos, etc., podem ocasionar em epidemias de cólera, febre tifoide, entre outras, né? E na contagem desses dias, por exemplo, aparece lá 16, 20 dias, coisa e tal, eles também falam, a previsão é de que até então, só no Reino Unido, hajam cerca de 20 milhões de corpos não foram enterrados, porque não tem como, não tem mão de obra e nem lugar para enterrar esses cadáveres. O lugar lá dos agentes do governo passa 5 semanas depois, nenhum sobreviveu. A Ruth tá vagando ali com um grupo de pessoas, todo mundo com fome, né? Todo mundo da maneira mais precária possível. Não tem um centro para as pessoas ficarem, porque tá tudo destruído, meu amigo. Né? E aí ele encontra um amigo do Jimmy, né, do namorado dela, só que o rapaz está ali com metade do corpo todo queimado, machucado. E aí esse cara, ele pega a carne de uma ovelha, né? Porque ele e ela estão morrendo de fome. E eles devoram, né? Eles ficam com aquele medo, tá? Mas ela está contaminada, né? E o lance lá da radiação e tal, mas ou é isso ou a gente vai morrer de fome. E de maneira crua mesmo, porque não tem fogo, não dá para fazer um churrasco, coisa do tipo. Não, meu amigo, é ali do jeito primitivo. 4 meses desde o ataque se passa, as colheitas estão fraquíssimas, eles não conseguem ali trabalhar, nem o tempo ajuda, nem as condições climáticas, ou ainda o que acontece, né? Lembra, quem conhece a história de Hiroshima, Nagasaki, sabe como ficou a região ali por muito tempo. E então as pessoas elas não tinham muita esperança, não tinha como, vamos aqui recomeçar do zero. Talvez nem o zero existisse ali. A contagem de mortos já tá para lá de 37 milhões. Ruth, andando ali sozinha um certo dia, entra em trabalho de parto. Sozinha mesmo.
ela tem a sua bebê, né, a sua filhinha, inclusive, né, ela tem que fazer ali o negócio de qualquer jeito. Por exemplo, o cordão umbilical, rapaz, é no dente mesmo que ela rompe. Depois ela se junta a um outro grupo, e aí é fome, é frio, porque tá muito frio ali, né? Vai passando mais um tempo, eles vão se alimentando ali de coisas como rato ou o que tiver. E aí o filme avisa, né? Tem uma hora lá que, eu acho que depois de um ano, o sol abre com raios ultravioletas, mas ainda que dê para, né, começar uma hortinha, um negocinho ali, corre grande risco por conta do ar, por conta da radiação desses alimentos, quando forem consumidos, serem prejudiciais. Passa então 10 anos desde o ataque. Corta para a menininha, a filha da Ruth. A Ruth tá de cama, tá doente, muito doente, tá cega. Ela, vamos supor que aqui ela tinha uns 30 e poucos anos, ela parecia ter 60 anos, né? Porque a pele enrugou, enfim. E ela acaba morrendo, né? A filha dela fica sozinha. Mostra até uma cena ali num destroços, o pessoal tentando trabalhar na colheita ainda do mesmo jeito, com poucos frutos colhidos, e um grupo de crianças assistindo uma televisão de uma gravação antiga de um programa educativo, e esse programa, né, a imagem terrível, mas eles presos, né, ao seu único entretenimento, digamos assim. Words and pictures. Passa então 3 anos da morte da Ruth. A filha dela continua sozinha, ela tá ali, né, caçou um bicho, chegam 2 rapazes. Detalhe importantíssimo, dá para ver que a comunicação desses jovens, ela tá primitiva, né? O inglês deles está todo errado, eles falam palavras cortadas, não usam artigos e etc, né? Então, é como se a sociedade literalmente tivesse voltando, regredindo, porque os mais velhos, eles estão morrendo, né? Ou eles já morreram. Você vê, a Ruth, ela tinha ali no começo do filme 20 e poucos anos e ela morreu de doença, né? Imagine os outros mais velhos. Então não tinha professor, não tinha como educar. Com isso, os mais jovens, né, estavam ali à deriva. A chicken. Chickens. A filha da Ruth e esses 2 colegas roubam um pedaço de pão ali, velho, saem correndo. Um desses meninos é morto, um cara dá um tiro nele e tal, e o outro, né, acaba tendo ali uma relação com a menina, e aí adivinha, passa alguns meses e sim, ela está grávida, tal qual a sua mãe, 13 anos antes aqui, né, agora com um barrigão, sobrevivendo em um cenário pós-apocalíptico. Lembra do negócio da teia que eu falei, que eles mencionam, né, que tá tudo ligado, que é tudo meio que o negócio do ciclo, da sociedade? Pois é, né, essa coisa da Ruth, da menina. Cara, e aí ela passa ali abandonada por uns lugares mais destroços, pessoas ali penduradas pelo pescoço, né? O filme não mostra tudo, né, mostra mais as pernas deles ali. E ela começa a entrar em trabalho de parto, né? Ela arruma um hospital improvisado. A mulher do hospital fala, não, aqui não tem, dá para ter parto não tem para isso não. Mas eles ajudam ela e aí vem o choque, porque o bebê dessa vez ele nasce morto e todo modificado, né? Ela olha ali, o olhar de terror da menina para sua criança morta, e naquele estado, né, finaliza esse filme da maneira mais crua, mais cruel, né? Porque a Ruth, ela teve essa menina lá, e aí você já pensava, nossa, a menina vai nascer por causa do lance, mais uma vez, né, da radiação, da explosão que deu. Não, ela conseguiu nascer saudável, digamos assim, mas não foi o caso desse final. Esse é Threads, tá? Esse filme que realmente é polêmico, mas, mais uma vez, reforço, essas obras elas são importantes para lembrar a gente, para lembrar quanto a guerra não é brincadeira, e sai muita gente prejudicada. E quando eu digo muita gente, rapaz, em alguns dos casos é todo mundo, o mundo inteiro,
né, como eles mostram aqui nesse filme. Você já tinha ouvido falar dessa obra? Você conhece algum outro filme de guerra ou com uma abordagem parecida que também te marcou bastante, te deixou pensando, ou quem sabe até te tirou o sono? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos aqui do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.